Como saber se as minhas aulas estão funcionando? Como saber se os meus alunos estão aprendendo? Como saber se eu estou ensinando da maneira mais eficiente possível? Se você em algum momento já teve esses questionamentos e se você em algum momento da sua carreira você já teve essas dúvidas, fica nesse vídeo que a gente vai conversar muito sobre isso. Você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que ensina tudo o que você precisa saber para ser um profissional, um professor valorizado, que ensina de verdade e que é reconhecido por isso. Eu sou Beth Vasconcelos, eu fundei uma escola de inglês para executivos há 30 anos e por conta disso eu conheço bem as dores que você, professora, você, professor, enfrenta no seu dia a dia. Vamos para o tema de hoje? Como saber se o meu trabalho funciona? Como saber se o que acontece na minha aula está sendo eficiente? Como saber se eu estou tendo as melhores práticas possíveis? Então vamos lá. Tem algumas estratégias que você pode adotar no seu dia a dia que você vai conseguir ter uma avaliação ou uma autoavaliação daquilo que você está fazendo em sala de aula. A primeira coisa que você pode fazer mesmo que você trabalhe você numa escola ou num curso ou trabalhe por conta própria como professor particular, uma coisa que você pode fazer é pedir para que um professor, colega seu, assista a sua aula. Hoje, com o online, isso ainda é mais facilitado, porque se você trabalha online, basta você gravar a aula e enviar a aula para esse seu colega. É sempre bom fazer isso com um professor que tenha um pouco mais de experiência, mas não é mandatório. Você pode fazer isso com qualquer professor que o fato de ser uma pessoa com um olhar de fora, né? Quando a gente está olhando uma coisa de fora, a gente sempre tem contribuição para fazer. Então, converse, pense num professor que você tem espaço para isso. Combine com esse professor, vocês podem até fazer uma troca. E o professor, né, ou a professora, esse seu colega, a sua colega, assiste a sua aula e você pode assistir a aula dela ou a aula dele também. E vocês podem contribuir mutuamente. Só tenham muito cuidado quando você for assistir uma aula de um colega, você precisa ser generoso. Não é a crítica pela crítica, não é chegar apontando o dedo, você faz isso errado, você não devia fazer dessa maneira. Não, sempre sugira um outro caminho. Dê como uma sugestão mesmo, dê uma ideia, mas o mais importante é você trazer contribuições. Né? Você poderia fazer dessa maneira, você poderia fazer dessa maneira. O que você acha de fazer de uma forma diferente? Talvez você consiga esse resultado ou aquele resultado. Essa atitude de contribuir, de realmente trazer um olhar externo e de somar mesmo, né? De agregar um valor, funciona super bem. Então você pode fazer isso com o seu colega e pedir para que o seu colega faça com você. Isso é uma coisa que vai ajudar imensamente. Tenho certeza absoluta que quando o seu colega ou a sua colega assistirem as suas aulas, a sua aula, vai vir com várias ideias, vai mostrar coisas que você não está vendo, mesmo que não seja uma pessoa tão experiente. Agora, se você consegue fazer isso com uma pessoa mais experiente, com um professor que você acha que tem uma atitude muito positiva em relação à profissão, um professor que você admira o trabalho, que você sabe que tem um trabalho consistente, né? E essa pessoa tem mais experiência, essa pessoa já está há muito tempo em sala de aula e consegue resultados. Se você conseguir
que essa pessoa assista uma aula sua, isso vai ser muito, muito, muito bom. E é uma maneira excelente de você começar a ter uma avaliação, uma análise de que se o que você está fazendo em sala de aula está funcionando ou não, se está sendo efetivo ou não, se pode melhorar ou não, se tem espaço para melhorar. Eu tenho a impressão de que vai ter espaço para melhorar, porque sempre a gente pode melhorar aquilo que a gente está fazendo. Então, traga isso para a sua prática. Se você é professor particular, converse com um outro professor se ele poderia fazer isso. Se você está numa escola e a escola não tem essa prática, o curso não tem essa prática, converse com a coordenação, converse com o colega. Talvez você consiga até implementar uma prática que é extremamente saudável, extremamente útil, né? Você observar o outro, você ser observado pelo outro, você aprende muito, você ensina muito, você contribui muito para que o curso ou a escola seja um espaço vivo de aprendizado. Se você não tiver absolutamente ninguém, não tenho, Beth, não conheço ninguém, não tenho espaço com ninguém para pedir isso, não tenho na escola que eu trabalho nenhuma chance, eu não tenho nenhum professor amigo meu, enfim. Se você realmente não tem, você vai precisar fazer uma autoanálise, né? Uma autoavaliação. Então, o que eu sugiro é que você grave a sua aula. Se você está dando aula no online, isso é muito tranquilo, né? É só colocar lá a aula para ser gravada, seja no Zoom ou no Google Meet ou na ferramenta que você utiliza. Grave a aula e assista essa aula com um olhar muito crítico. Anotando, assista realmente, você vai fazer uma análise dessa sua aula. O que funcionou, o que não funcionou, avalie tudo. Você pode, inclusive, criar critérios para você avaliar. A variedade, a dinâmica, o engajamento dos alunos, a sua capacidade de se fazer entender, de explicar a matéria, enfim, você pode criar alguns critérios e ao assistir a gravação da aula, você pode dar notas para esses critérios, né? Então, por exemplo, você acha que o engajamento foi muito ruim, os alunos não estavam interessados, nada suscitou interesse. Você anota, você dá uma nota. Ou você acha que na hora da explicação você acabou confundindo um pouco os alunos, você falou coisas demais e acabou trazendo alguns pontos que criaram mais confusão do que esclarecimento, ou os exemplos que você deu não foram exemplos muito contundentes, deixaram margem para dúvidas e questionamentos. Avalia e anota. E você pode ter uma linha de corte, você pode achar que, você pode colocar como critério que os pontos analisados que estão com uma nota acima de 7, está ótimo, vida que segue, os que estiverem abaixo, você precisa fazer algo a respeito. Então, imagine que você deu uma nota baixa quando você assistiu a gravação da sua aula para o aspecto da variedade, a aula foi monótona, você fez a mesma atividade do início ao final, não teve movimento, não teve uma dinâmica interessante. Não é só chegar a essa conclusão, você precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, você precisa pensar como que você vai solucionar isso, quais são as atitudes que você precisa tomar a partir de então, quais são as providências que você precisa ter a partir de então para que isso não aconteça mais. E colocar a mão na massa. Se você fizer isso e depois de algumas vezes você vai começar a olhar inclusive para os pontos que você percebe como sendo os pontos que você precisa melhorar mais e você vai vendo uma evolução. Você pode até criar um gráfico e vendo o movimento, se você está melhorando naqueles itens ou se você está piorando naqueles itens ou se não está tendo nenhuma mudança. Isso é uma prática que ajuda muito
no seu dia a dia. Quando a gente assiste a aula que a gente deu, a gente assiste com um olhar diferente de quando a gente está na sala de aula dando a aula. Então, com certeza, você vai conseguir, sim, fazer uma análise bem interessante do que funcionou e do que não funcionou. Então, recapitulando, você pode pedir para que um professor assista a sua aula e dê feedback, e aí você pode, inclusive, dar os critérios, as questões que você gostaria que ele avaliasse. Se você não tem essa pessoa, você pode, sim, sozinha, gravar a aula e fazer essa autoanálise. Uma outra coisa que você pode fazer para saber se as suas aulas estão funcionando, se as suas aulas estão sendo eficientes, porque é muito importante você construir a sua confiança, né? A sua autoconfiança. E quando você sabe que você está trabalhando certo, quando você sabe que o seu trabalho está trazendo resultados, quando você sabe que você está conseguindo entregar resultados, a sua autoconfiança só aumenta e a sua performance só aumenta. É muito ruim quando o professor tem muitas dúvidas a respeito da qualidade do seu trabalho, quando o professor não sabe se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Então, faça isso. Uma outra coisa muito importante, fundamental, faça um curso de desenvolvimento, faça um curso para professor. Seja você iniciante, seja você uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, mas que precisa de uma reciclagem, faça um curso que consiga te trazer um novo olhar, que consiga avaliar o que você está fazendo, se a sua prática está sendo boa ou não. Se você não pode fazer um curso de desenvolvimento no momento, pegue um bom livro de um bom linguista, um bom livro realmente de metodologia, ou um bom livro sobre o ensino de um idioma, de um excelente linguista, de alguém que você goste, de alguém que você admira, de alguém que você sabe que realmente é bom. Pegue o livro, leia o livro e o tempo todo reflita a respeito das suas práticas, né? Se você não consegue fazer um curso para que alguém avalie as suas práticas, tudo bem, você vai conseguir em algum momento. Pegue um livro de um linguista, leia o livro, mas leia estudando, leia refletindo. Não é uma leitura crítica, uma leitura realmente reflexiva. Não é pegar o livro e ler como se você estivesse lendo um romance. Normalmente, um bom livro de ensino de idiomas, ele vai ter uma parte sobre como ensinar vocabulário, como ensinar gramática, como administrar a turma, como gerenciar a turma, como dar aulas dinâmicas, como você pode trabalhar os skills, quais as ferramentas que você pode usar para melhorar isso ou aquilo. E faça essa leitura, como eu falei antes, de uma maneira realmente reflexiva, se autoanalisando, pensando, eu faço isso? Eu tenho essa prática? Esses livros normalmente nos dão muitos exemplos de como a gente deve fazer e como a gente não deve fazer. Então, se questione, se pergunte, reflita sobre o que você faz. Eu faço isso, eu faço dessa maneira? Isso vai te trazer muitos insights, porque se você sabe que você não faz daquela maneira e você está lendo um autor, um linguista renomado, especialista em language acquisition, dizendo que essa deveria ser uma boa prática, que essa é uma boa prática, que essa deveria ser a maneira como se ensina aquele determinado conteúdo, você deve seguir. Então, analisar e entender o que você não está fazendo é o primeiro ponto para que você comece a fazer de maneira correta. Isso é fundamental. Isso vai exigir de você somente dedicação e comprometimento com o seu desenvolvimento. Nada além, porque você pode pegar um livro na biblioteca, você pode pedir emprestado a um amigo, você pode conseguir uma cópia de segunda já usada, né? E por um preço baratíssimo, então isso vai te custar perto de zero, não vai ocupar ninguém se você não quiser
ocupar ninguém pedindo para assistir às suas aulas e vai trazer um resultado enorme. Gente, eu ouço muito as pessoas dizendo assim, eu não tenho, eu não tive uma boa formação, ou eu não sei ensinar da maneira correta, ou eu não tenho muitas ideias. Gente, é a nossa profissão, a gente precisa saber fazer. Precisa saber fazer, senão é igual um médico que não sabe o que faz com um paciente quando o paciente está com dor de cabeça. O médico precisa saber que ele tem que passar um analgésico. É o trabalho dele. A gente tem que saber o que a gente tem que fazer numa sala de aula. E não é fazer numa sala de aula para gastar o tempo da aula. É o que fazer numa sala de aula para conseguir resultado, para conseguir impactar a vida dos alunos, para conseguir fazer aquilo que é esperado de nós, que é ensinar. Então, é estudar, é ler, é se desenvolver, é investir num treinamento ou conseguir fazer alguma coisa gratuitamente. A gente precisa saber fazer. Se você quer ser um professor valorizado, um professor que entrega resultado, você precisa saber fazer, você precisa saber exercer a sua profissão. A gente precisa, então nada justifica, eu não sei, eu não tenho ideia, eu não tive uma boa formação. Gente, os livros estão aí. A gente pode perfeitamente, como eu já falei até no outro vídeo aqui, fazer um programa de desenvolvimento. Então, se você não consegue saber se o que você está praticando em sala de aula está sendo efetivo, vai para os livros, estuda, reflete a respeito sobre a sua prática e chega a uma conclusão de se está sendo ou não está sendo efetivo, ok? Então, essa é uma outra maneira. Já dei 3 sugestões. Você pedir para que um colega assista às suas aulas e faça uma análise dessa aula. Você fazer uma autoanálise da aula, gravando a aula e avaliando depois de uma maneira organizada, ou você pegar um bom livro de ensino de idiomas e ler o livro de maneira reflexiva, fazendo uma autorreflexão para ver se o que você está fazendo em sala de aula vai de acordo com as boas práticas ou não. Ok? As práticas precisam ser validadas. Então, você precisa saber se aquilo que você está fazendo em sala de aula está funcionando ou não. Dito isso, dado essas 3 sugestões, eu queria trazer uma outra reflexão. Quando o professor diz, eu não sei se o que eu faço em sala de aula está certo, eu não sei se eu estou ensinando de maneira correta, eu não sei se eu estou conseguindo ser um profissional que entrega resultados, existe uma coisa, uma única coisa que você precisa se perguntar para você conseguir ter a resposta para todas essas perguntas. Ao invés de você ficar levando essa pergunta para uma outra pessoa, para que essa pessoa te responda e essa pessoa vai estar olhando de fora, faça uma única pergunta para você mesmo. E a pergunta é a seguinte: seus alunos estão aprendendo? Seus alunos estão ficando fluentes? Porque se os seus alunos estão aprendendo, se os seus alunos estão chegando à fluência, está tudo certo. Você está fazendo tudo, absolutamente tudo certo. Agora, se os seus alunos não estão aprendendo, se os seus alunos não estão ficando fluentes, tem um problema aí. Tem algum problema muito sério que você precisa aprender a resolver. É claro que tem vários de vocês agora pensando assim, não, mas não é só responsabilidade minha. O aluno pode não estar aprendendo porque ele não está fazendo a parte dele. Sim, claro, pode.
Com certeza. E aí a gente tem que, inclusive, pensar em alguns cenários diferentes, porque eu sei que muitos de vocês estão na escola pública, que muitos de vocês são professores de colégio e que a realidade é completamente diferente. Então, vamos fazer aqui um recorte. Se você... porque na escola pública, mesmo nos colégios, né, mesmo nas escolas particulares, eu sei que não se tem o objetivo de levar o aluno à fluência, o que é uma pena, o que é uma tristeza, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não consigo ter gestão sobre isso, não há nada que eu possa fazer. Mas o que eu sempre digo é, mesmo na escola pública, mesmo nas escolas particulares, mesmo nesses ambientes nos quais não é esperado que os alunos fiquem fluentes, o aluno ele pode aprender o conteúdo, tá? Ele pode aprender um conteúdo como ele aprende o conteúdo de outras matérias. Então, a pergunta que você vai fazer, professor, é: meus alunos estão aprendendo? Né? Se essa é a sua realidade, a realidade da escola pública, a realidade do colégio, seus alunos estão aprendendo o conteúdo? Seus alunos têm um interesse genuíno na sua aula? Porque normalmente o aluno tem interesse na aula do professor que consegue, de alguma maneira, estabelecer um ponto de contato com eles, né? Isso é muito visível nas escolas. Sempre existe o professor favorito, o professor que consegue ter um controle da turma, que consegue minimamente desenvolver aquelas pessoas. Então, se o seu recorte de realidade é esse, a pergunta é: se os alunos estão conseguindo aprender? É claro que eu sei que existem situações em que é completamente, quase que impossível fazer algum tipo de desenvolvimento dos alunos. Eu sei que existe esse cenário, eu sei que existe essa situação em vários lugares, mas você que é professor, que vive nessa situação, nesse cenário, você sabe quais são as limitações que te impedem de fazer o trabalho que você poderia fazer, tá? Agora, se você não está numa situação extrema como essa, a pergunta que você tem que fazer é: meus alunos estão aprendendo? Se eles estão aprendendo, você está fazendo tudo certo. Se eles não estão aprendendo, tem algo que precisa mudar. Agora, se a sua realidade é o aluno particular, né? Se você é autônomo, trabalha como professor particular, ou se você trabalha num curso de inglês, ou num curso de idiomas, como segunda língua, como língua estrangeira, a realidade é completamente diferente, porque aí, nesse caso, sim, o objetivo dos alunos é ficarem fluentes. Então, a pergunta que você tem que fazer é: os meus alunos estão ficando fluentes? Se a resposta for sim, eu deixo meus alunos fluentes, meus alunos chegam à fluência, meus alunos estão aprendendo, tá tudo certo, gente, desencana. Você deve se desenvolver para você aprender estratégias novas, para você aprender técnicas novas, ferramentas novas, para você ter um novo olhar, um olhar mais atualizado. Mas se está funcionando, relaxa. Se os seus alunos não estão aprendendo, ou se eles até conseguem aprender o conteúdo, mas eles não conseguem ficar fluência, não chegam, não ficam fluentes, eles vão ficando pelo caminho, vão desistindo, você vai desistindo, eles vão desistindo. Então tem alguma coisa muito errada. Então, ao invés de ficar com essa insegurança de: será que estou fazendo certo? Será que estou no caminho certo? Será que as minhas práticas estão ok? Se façam essa pergunta. Estou conseguindo deixar os alunos fluentes ou não estou conseguindo? Se não está conseguindo, está aí a sua resposta. E aí a resposta, uma vez já tendo essa resposta, o próximo passo é: o que eu vou fazer para mudar esse cenário? Porque, gente, absolutamente todo mundo tem condições de ficar fluente num idioma estrangeiro em qualquer idade. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos,
Uns vão precisar de uma determinada estratégia, outros vão precisar de outra determinada estratégia, ou se vocês preferirem chamar de metodologia, ok, também. Uns vão precisar de um trabalho com uma linha metodológica, outros de outros, mas todo mundo, absolutamente todo mundo, pode ficar fluente num idioma estrangeiro em qualquer idade. Então, se você é professor e não está conseguindo isso, tem algo errado. Tá? Então, a resposta para a sua pergunta está aí. Estou fazendo as coisas certas? Se faça essa pergunta. Meus alunos estão ficando fluentes? Se não estão, tem alguma coisa errada. E aí você tem que entender onde é que está o problema, se desenvolver. Tem vídeo no canal falando sobre autodesenvolvimento, tem vídeo no canal falando sobre como adquirir uma fluência melhor, e tem vídeos aqui ensinar várias coisas, gramática, vocabulário, tudo. Então, é você fazer uma avaliação, uma autoavaliação, uma autorreflexão das suas práticas e saber se você está com tudo ok ou se você precisa traçar um plano para conseguir realmente fazer um trabalho bonito, um trabalho bem feito, um trabalho que entrega resultados, ok? Se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você envie esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da escola, para os amigos, para os outros professores, porque assim nós teremos cada vez mais e mais professores de idiomas sendo valorizados, entregando resultados e sendo reconhecidos por isso. Se você curtiu o vídeo, por favor, comente aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, pergunte, porque eu vou ler as perguntas e vou responder perguntas e comentários, assim a gente pode continuar essa conversa. E, como sempre, curta, compartilhe, assine o canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula e até o próximo vídeo.